E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todo mundo tranquilo? Eu espero que sim. Galera, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica e essa é a nossa última aula de conteúdo dessa parte inicial de geometria analítica. Como assim inicial, professor? Depois disso aqui nós vamos entrar ainda em circunferências e depois nós vamos entrar em alguns casos específicos da geometria analítica. Mas a parte básica, o que nos dá suporte para toda a geometria analítica, essa será a nossa última aula. Que faltou só um trechinho bem rapidinho, que vai ser que nem a aula passada, que vai ser que questão de conteúdo, vai ser 2, 3 minutinhos e daí depois eu vou ficar um pouquinho mais tempo para resolver alguns exemplos. Galera, hoje nós iremos falar sobre área de um triângulo. Muito fácil, muito simples, só aplicação de alguns conceitos que até vocês já trabalharam. Beleza? Vamos lá? Então, vem comigo. Pessoal, olha o que está dizendo então a nossa aula. Vocês têm aí um material em PDF, né? Vocês só vão acompanhar com o material que eu trouxe aqui para esse aplicativo para poder usar a mesa digitalizadora. Então, olha o que diz. Dadas as coordenadas dos vértices de um triângulo qualquer, é possível determinar a sua área. Então, é possível determinar a sua área utilizando os conhecimentos de geometria analítica. Então, olha só, pessoal. Se a gente tiver as coordenadas dos três vértices do triângulo, os vértices são sempre as nossas extremidades, né? E aqui eu formei o ponto A, o ponto B, o ponto C. Se eu tiver essas três coordenadas, eu consigo calcular a área de um triângulo, sem precisar aplicar a base vezes a altura, dividido por 2, ou sem aplicar uma outra ideia que a gente aprendeu lá na geometria plana. Aqui a gente pode simplesmente aplicar a geometria analítica. Percebam? Se vocês olharem até para esse triângulo, a gente vai ver que vai dar trabalho para a gente calcular ele. Por quê? Porque, olha só, minha reta ela nem está paralela com o meu eixo das abscissas. Então, daria um baita trabalho para calcular essa área aqui. A questão teria que nos dar algumas informações. E eu estou dizendo que, pela geometria analítica, se eu souber esses três pontos, eu consigo calcular eles. E só por uma questão de nomenclatura, olha só como eu classifiquei cada ponto. Eu disse que o meu ponto A ele tem uma coordenada x do A e y do A. Beleza. O meu ponto B tem uma coordenada x do B e yb, e o meu ponto C tem uma coordenada x do C e yc. Isso é só para nós diferenciar quem que é o A, quem é o B, quem é o C. Beleza. Então, dado três pontos não colineares, o que são colineares mesmo? São coisas retas, né? São coisas que estão na mesma linha. Por quê? Se eu dar três pontos colineares, eu só vou conseguir traçar uma reta entre eles, né? Eu não vou conseguir traçar um triângulo, então a gente não vai ter área para a gente calcular. Por isso que os três pontos eles não podem ser colineares. Beleza. Então, dado três pontos não colineares, ó, o ponto A, o ponto B e o ponto C. A área do triângulo com os vértices nesses pontos é dado por A de área é igual ao módulo da determinante dividido por 2. Esse D é de determinante. Mas, professor, o que é essa determinante? Está aqui, ó. É a determinante dos três pontos. Olha que barbada. Aonde na primeira linha veio o vértice, veio o ponto A, segunda linha o ponto B e a terceira linha o ponto C. E a última coluna é sempre 1. Olha que barbada. Então, tu vai botar a coordenada do x do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C. Faz a determinante, né, pelo método de Sarros, que a gente já trabalhou, que copia as duas primeiras colunas, faz ali a determinante, calcula ela, depois só faz o módulo. Por que tem que fazer o módulo aqui fora? Porque a gente sabe que a área é sempre positiva, né? Calculou aqui, deu menos 5, aqui só vem 5. Depois divide por 2 e essa é a área. Olha que barbada, pessoal. Muito fácil, muito tranquilo. E esse conhecimento ele é muito, muito útil. Beleza? Então, e pessoal, olha só o detalhe, deixa eu ver aqui, ó. Nós estamos em 3 minutos de gravação e 3 minutos de gravação a gente já terminou o conteúdo. Agora basta a gente fazer alguns exemplos. E hoje eu vou fazer esses dois exemplos aqui com vocês, tá? Então vamos para o primeiro. Olha o que ele diz. Calcule a área do triângulo dados os vértices. Então, beleza. Ele deu três vértices aqui e ele quer que a gente calcule a área desse triângulo. Pessoal, só por uma ideia, ó, esse ponto A, se eu passasse aqui ó, numa coordenada, isso vocês não precisam fazer, tá? É só por uma ideia de lógica. Se nós tivéssemos uma coordenada xy, tá? xy, o meu ponto A teria ó, no x2, y5. Estaria mais ou menos aqui o meu ponto A. Certo? O meu ponto B está no x0, não foi nem para a direita e nem para a esquerda, e está lá no 3, então estaria mais ou menos aqui, ó, ponto B. O meu ponto C ele está no coordenada x menos 2, então ó, x menos 2 e y menos 1, estaria mais ou menos aqui. Ó. Esse seria a minha coordenada C. Então, qual é o triângulo que eu estou calculando? É esse triângulo aqui, ó, pá, tá e tá. Olha que, eita, ó, saiu um triângulo. É esse triângulo que a gente está calculando ali, beleza? É essa a ideia. Deu os três vértices, a gente consegue calcular esse triângulo.
Novamente, esse desenho vocês não precisam fazer, né? Que está ridiculamente ridículo, mas paciência, vocês entenderam a ideia. A gente consegue calcular essa área, que ele fica muito mais fácil calcular ela do que aplicando uma geometria plana. Bom, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo que nós temos que fazer é calcular a nossa determinante, tá? Deixa eu jogar um pouquinho mais para cima que a gente pode acompanhar a forma. Vocês podem enxergar ela. Então, o primeiro passo aqui é a gente calcular a nossa determinante. A gente sabe que a determinante, a gente só tem que fazer a determinante primeira linha vai as coordenadas do ponto A, no caso 5 e 2, e sempre completa 1. Na segunda linha, 0 e 3, e completa 1. Na quarta linha, o do C, né, que é menos 2, tá feio, menos 2, menos 1, menos 1. Eu acho que tá muito ruim essa minha mesa digitalizadora. Eu vou ter que dar uma configurada nela. Tá muito ruim mesmo. Beleza. Agora o que acontece? Botamos na determinante, copia as duas primeiras colunas. 5, 2, 0, 3, menos 2 e 1. Beleza, agora é só nós calcularmos a nossa determinante. Para calcular a determinante, lembrando que sempre da esquerda para a direita positivo e depois da direita para a esquerda negativo. Então, 5 vezes 3 vezes 1 deu 15. 2, que 15 mais feio, pera aí, que está complicado. Aí, 2 vezes 1 vezes menos 2, isso aqui vai ficar menos 4. 1 vezes 0 vezes 1 é 0, não precisa nem calcular. Agora, no sentido contrário, sempre trocando o sinal. 1 vezes 3 vezes menos 2, isso aqui vai ficar menos 6. Troca o sinal, mais 6. 1 vezes 5 vezes menos 1, isso aqui dá mais 5, perdão, dá menos 5, né? Troca o sinal, mais 5. 1 vezes 0, não precisa nem se preocupar em calcular. Beleza? Fazendo esse cálculozinho aqui, 15 menos 4, isso aqui deu 11. 11 mais 16 dá 17. 17 mais 15, isso aqui deu 22. Beleza? Determinante igual a 22. Ok, lembrando que esse aqui a gente apenas calculou a determinante. Para a gente calcular a área, ele nada mais é, ó, tá ali, ó, nada mais é que pegar a determinante, o módulo determinante, que é o próprio 22, né? Já vamos tirar do módulo, a gente sabe que é positivo, e dividir por 2. Tá ali, ó. A área, então, é igual a 11. 11 o quê? Aqui seria 11 unidades de medidas, né? Porque não especificou se isso aqui é metro, centímetro, decímetro, então para nós não importa. Tá ali, pessoal. A nossa área é de 11 unidades de medidas. Resolvido. Viram como é muito fácil, muito simples? A gente apenas tem que usar o nosso conhecimento determinante. E olha só, pessoal, por que eu tenho que dividir por 2? Porque se eu não divido por 2, só para ficar fácil, não esquece o que eu falei, para ficar mais fácil entender. Lembra que quando a gente calcula lá na geometria plana, a gente vai calcular a área de um triângulo, não era base vezes altura dividido por 2? É a mesma ideia aqui. Então é como se nós estivéssemos calculando a base vezes a altura. E por isso, no final, nós temos que dividir por 2. E por que é o módulo? Porque eu não posso dizer que eu tenho uma área de menos 11. Não faz sentido. Por isso que a gente sempre tem que aplicar o módulo no final. Tranquilo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Faz determinante dos 3 pontos, bem simples ali, o cálculo do resultado determinante, aplica o módulo dele e tira e divide por 2. Muito fácil, muito simples. Agora, galera, eu trouxe uma questão aqui um pouco diferente do que a gente tem trabalhado, porque assim, mesmo esse conteúdo sendo bem fácil, vocês já viram que não tem mistério nenhum, é muito, muito fácil de dificultar. Por quê? Porque tu pode aplicar isso aplicando esse conhecimento com todo outro conhecimento que a gente já tinha visto em geometria analítica. Então, dá sim para a gente complicar muito a nossa vida nesse conteúdo. Então, pessoal, eu trouxe uma questão, olha só que legal, uma questão da UFSM de 1998, na época em que o vestibular era considerado super difícil. Não que o Enem não seja, mas o Enem hoje ele é muito mais, na matemática no caso, ele tem uma questão muito mais de interpretação do que apenas aplicação de matemática, né? Que como vestibular era. Então, e essa época ele era considerado muito difícil, né? Então vamos dar uma olhada e ver como é que era, se realmente era difícil ou as pessoas falavam demais. Trouxe uma questão aqui que particularmente eu gosto muito dela, é uma questão muito boa. Então vem comigo, vamos parar de conversar e vamos resolver ela. Olha só, a área de um triângulo cujos lados estão contidos, respectivamente, nas retas. Ó, temos uma reta R, que é x mais y igual a 4, uma reta S, que é y mais 2y, é x mais 2y igual a 4, perdão, x mais 2y igual a 4, e é uma reta T, que é y
igual a 2. Então, olha só, ele quer calcular a área desse triângulo. Só que detalhe, ele não deu quais são os vértices, certo? Ele deu o quê? As retas. Então, o que acontece é o seguinte, que essas três retas, de alguma forma, elas vão se unir e vão formar um triângulo. Como assim? Ó? Vamos fazer um esboço só para a gente tentar entender o que está acontecendo. Eu vou dizer que essa aqui, ó, essa aqui é a minha reta R, beleza. Essa daqui, ó, é a minha reta S aqui. E a minha reta T, como é y igual a 2, né? A gente sabe que lá no ponto y ela vai ser uma reta vertical. Então, vamos dizer que ela está mais ou menos aqui, ó. Beleza. E essa aqui é a minha reta T. Olha que bonito, pessoal. O meu triângulo, na verdade, ele está aqui dentro. É isso que eu quero calcular. Eu quero calcular a área. Olha que bonito está ficando. Eu quero calcular qual é a área desse triângulo aqui. E o que acontece é que ele não deu para nós os vértices, mas ele deu para nós as três retas. Então, vê se você concorda comigo. Eu vou ter que calcular, eu vou ter que achar esse vértice aqui, que eu vou chamar ele de vértice A. Eu vou ter que calcular que ele vai ter uma coordenada que eu não sei, né? Que eu vou tentar descobrir ela, vou deixar até o espaço. Eu vou ter que calcular esse outro vértice aqui, que eu vou chamar de B, que eu também preciso ter a coordenada x e y dele. E eu vou calcular esse outro vértice, que é o vértice C, que ele também vai ter uma coordenada x, y, que eu não conheço. Depois que a gente tiver essas três coordenadas, só nos aplicar o nosso conceito. E beleza, como que nós vamos fazer isso? Galera, se nós temos duas retas, por exemplo aqui, eu vou pegar primeiro o ponto B e o ponto C, que eles são mais fáceis, porque eles estão junto com a reta T. Vê se concorda comigo. O que é... Não, vou começar até pelo ponto A mesmo, porque não é indiferente. Vou começar calculando o ponto A. Para nós calcularmos o ponto A, nós temos que pegar as duas retas que passam por ele. Quem são as duas retas? Ó? É a reta R e a reta S. A reta R, ela tem essa cara aqui, ó. X mais Y é igual a 4. A reta S, ela tem essa cara aqui. X mais 2y igual a 4 também. Pessoal, o que é isso? Deu um sistema linear. E olha o detalhe, sempre que eu resolvo um sistema linear, eu estou achando o ponto em comum deles. Que ponto em comum eles têm? É o ponto A, que é o ponto que eu quero descobrir. Então, olha só, basta a gente descobrir esse sistema linear. Vou jogar um pouquinho para baixo, fica mais fácil de resolver. Olha só, e para resolver esse sistema linear, eu vou aplicar até o nosso método da adição. Ou melhor, o método da subtração. Vê se eu concordo. É o método da adição, mas eu vou aplicar uma subtração aqui. Como que eu vou fazer isso? Se vocês lembrarem, é só a gente... desculpem. Para aplicar o método da adição, basta a gente adicionar no sentido vertical. E para isso, eu vou multiplicar toda essa linha aqui por menos 1. Certo? Só que como eu estou preguiça de copiar de novo, eu vou fazer o seguinte. Quando eu multiplico toda ela por menos 1, eu sei que fica menos x, menos y e menos 4. Não é verdade? Agora eu vou até apagar aqui, porque a gente já sabe que eu já multipliquei por menos 1. E a partir de agora ficou bem fácil. Ó. Mais x com menos x, cortei. 2y tira um y, y. Menos 4 com 4, zerou. Então, olha só, acabei de achar que a minha primeira coordenada é de y igual a 0. Já posso ter lá, ó, no meu ponto A. Eita! No meu ponto A, eu já sei que o y é igual a 0. Falta achar o x. O que eu tenho que fazer? Pega uma dessas duas equações e substitui o y por 0. Vou pegar essa aqui. Detalhe que qualquer uma das duas que eu escolher, se eu botar que o y é igual a 0, já vou ter a resposta. Tá? As duas vão ter que dar o mesmo resultado. Então, eu vou ter que ter x mais 2, que multiplica o y, que é 0. Tudo isso aqui igual a 4. E olha o detalhe. 2 vezes 0 é 0. Já achei, então, que o meu x é igual a 4. Está ali, ó, resolvido bonitinho. Então, eu já achei o nosso ponto A, que é y, que é o meu ponto A, que é de coordenada 4 e 0. Olha que beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o mesmo, deixa eu voltar aqui para cima, só que para os outros p's. Aqui, ó, para os outros pontos, não para os outros p's. Olha só, agora eu vou calcular, então, o nosso ponto P, o ponto B. Quem que seriam as coordenadas que estão envolvendo o meu ponto B? O meu ponto B, nós temos a coordenada R, certo? E a coordenada T. A coordenada R é a primeira, né? Que é o x mais y igual a 4. X mais y igual a 4 e a minha coordenada T é y igual a 2. Pessoal, se ele está dizendo que o y é igual a 2, é porque o y é igual a 2. Então, não preciso nem perder tempo. O y, obrigatoriamente, é o ponto 2. Por quê? Porque ele está nesse ponto. Ela está nessa reta aqui. E nessa reta, todos os pontos y é igual a y2, y3, y4. Então, por isso que o meu ponto y já é 2. E se eu tenho que o y é igual a 2, eu já posso substituir ali. E olha só, eu vou até exagerar aqui. Ó, eu vou fazer o seguinte. Se meu y é igual a 2, como eu estou com preguiça de copiar, eu vou botar lá em cima do y. Ó, y igual a 2.
E agora, na hora que eu vou isolar o meu x é igual, esse 2 passa subtraindo, 4 menos 2, 2. X igual a 4. Beleza, então y2, x2 também. Tá ali o meu ponto. Tudo bem, galera? Por que eu estou fazendo desse jeito mais rápido? Porque eu quero mostrar para vocês que numa prova, num vestibular, ou no próprio Enem, vocês não precisam fazer tudo detalhado, tudo bonitinho. Galera, vocês podem fazer o que está na cabeça de vocês. O que vocês têm que fazer é fazer de uma maneira organizada, que vocês não vão se perder, certo? E que seja mais rápido possível, tá? É essa a ideia. Então, por isso que eu dei uma dica aqui para vocês, uma ideia de não copiar tudo de novo, só bota o 2 em cima de uma maneira mais legível, mais forte e segue o baile. Beleza? Então, já achamos nosso ponto B. Agora falta nós acharmos nosso ponto C. E vamos lá para ele. O ponto C, ó, ele vai passar pela reta S e a reta T. Então, a reta S está ali para nós, é x mais 2y igual a 4. E a reta T, a gente já fez ali em cima, que é y igual a 2. Novamente, pessoal, se o y é igual a 2, eu já posso substituir aqui, ó. Eu posso substituir aqui em cima. E eu posso ter o quê? 2 vezes 2, não é verdade? E agora eu vou exagerar um pouquinho mais. 2 vezes 2 não é 4? Se eu tenho 4 num lado e 4 no outro, corta. Então, o que isso está me gerando? Está me gerando que o x... Opa, está me gerando que o x é igual a 0. Olha que barbada. Será que eu acelerei demais? Vamos repetir aqui. Olha só. Se eu tenho que meu y era igual a 2, certo? Eu fiquei com 2 vezes 2. 2 vezes 2 deu 4. Esse 4 eu posso cancelar com o 4 do outro lado. Ou, na dúvida, eu posso até passar para o outro lado subtraindo. 4 menos 4, 0, x igual a 0. Moral da história, quem são meus pontos? O meu ponto é um ponto coordenada x igual a 0. E, novamente, ó, o y está ali. Ó. Meu y igual a 2. Fechou. Agora fechou o pastel. Por quê? Eu tenho ali meus 3 vértices. Agora é só fazer o que a gente já sabe. Primeiro passo, a gente calcula a determinante. Nós sabemos que a determinante nada mais é que a determinante dos 3 pontos, que vai ficar bem fácil, porque tem vários zeros agora, então a gente vai cancelar várias linhas. Que é o ponto de coordenada A, que é 4, 0 e 1. O ponto de coordenada B, que é 2, 2 e 1. O ponto de coordenada C, que é 0 e 2. E a última linha, 1. Beleza, agora, mesma ideia, copia as duas primeiras colunas, que é o 4, 0, 2 e 2, e aqui é 0 e 2. Beleza, pessoal, agora basta nós fazermos nossa multiplicação em linha. Em linha não, perdão, em diagonal, né? 4 vezes 2 vezes 1 deu 8. Vou botar aqui, ó. 8. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 2 vezes 2 deu 4, mais 4. Sentido contrário, sempre trocando o sinal. 0 vezes 2 vezes 1 é 0. 2 vezes 1 vezes 4 é 8. Troco o sinal, menos 8. 1 vezes 2 vezes 0 é 0. Então, não precisa nem aparecer. Logo, ó, nossa determinante, posso até cortar aqui, né? Esse mais 8 com esse menos 8. Vou achar que nossa determinante é igual a 4. Beleza. E como a gente sabe que a determinante, perdão, que a área desse triângulo ali, ele nada mais é que um módulo da determinante dividido... Opa, ficou feio isso aqui. Dividido por 2. Está bem louco esse meu teclado. Beleza. Agora, a determinante era 4, né? 4 sai positivo, vai ficar o próprio 4. 4 dividido por 2 é o próprio 2. E está ali resolvido. A área desse nosso triângulo é de 2. 2 o quê? Sei lá, 2 unidades de medida. Ele não explicou nada para nós, não disse quais eram unidades de medida. Então, está ali. Alternativa A. Está ali, pessoal, resolvido a nossa questão. Uma questão que é considerada uma questão de vestibular, que não é uma questão tão fácil assim, mas vocês perceberam que com todo o conhecimento que vocês já adquiriram até agora de geometria analítica, deu para resolver ela bem tranquilo. E, pessoal, esse conteúdo ele é bem fácil, ele não é difícil, o que vai mudar é o jeito que a gente vai cobrar para cada questão, tá? Que provavelmente é bem fácil de fazer em conjunto com outro conteúdo, beleza? Galera, era só isso na aula de hoje. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. Ah, não, eu não puxei o resto, então deixa eu jogar só um minuto para eu me orientar. Aqui, ó. Esse é o material que vocês têm, certo? E tá aqui. Novamente, galera, eu deixei as mesmas questões da página passada, tá aqui, porque eram os dois conteúdos juntos. Então, se eu não me engano, os conteúdos de área de triângulo é a partir da 76, e as questões que eu quero que vocês façam para a próxima aula, no caso, na nossa aula de sexta-feira, tá? Porque na aula de quarta-feira eu vou corrigir esse exercício aqui, e agora da aula de sexta-feira eu vou corrigir esse exercício aqui. As questões que eu quero que vocês façam é 76, 77, 78 e 80. Vamos anotar aqui, ó, só para vocês não se perderem. Então, as questões para sexta-feira
Aí, tá bom. É 76. Eu já esqueci, é 70 ou 60? Ah, minha memória é péssima. 70, beleza. 70, opa. 76, 77, 78 e a 80, tá? Pulem para lá. São essas quatro que eu quero que vocês façam, tá? Beleza? Bem tranquilo, isso aqui dedicando ali 20 minutos, meia hora, vocês conseguem resolver. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham assistido o vídeo e nos vemos ali na quarta-feira. Valeu, galera, boa semana e abraço, se cuidem!